O Manha começa com o protagonista em uma montanha. Vemos nosso protagonista sendo elogiado, falando que os romances dele são incríveis, mas ele não consegue fazer uma simples escalada. Ele ainda fala que é o pior que os alunos do ensino fundamental. O protagonista responde pedindo desculpas, pois ele é um romancista e o tempo livre que ele tem ele usa para descansar. O protagonista foi enganado pelo editor dele, acho que não, logo logo tu vai dizer Caim. O protagonista para descansar, acaba caindo das montanhas. O protagonista se pergunta se é o seu fim. O protagonista reclama que todo o seu corpo dói. Ele se pergunta se não caiu de um penhasco. Como ele está bem? E se pergunta por que está amarrado. Vemos que tem uma menina olhando para ele, babando nele, se perguntando se o protagonista vai comê-la, pois ele é humano. Ela fala que a carne dele é bastante macia e quer devorar o protagonista. Ele ainda reclama que os céus não querem matá-lo imediatamente, mas vão deixá-lo ser comido por feras. A garota pede para ele falar as últimas palavras, mas ela solta o protagonista e fala que não importa o quanto ela esteja com fome, nunca vai conseguir comer pessoas. Sei não, agora que o protagonista foi perceber que ela tinha chifres e um rabo de cavalo. Ele se pergunta se foi parar em outro mundo. O protagonista fala que olhar para o estado desse lugar, tudo é muito ruim. Ele fala que eles pararam no tempo. O protagonista foi transmigrado para um mundo da sociedade primitiva. O chefe pergunta para o protagonista qual é o nome dele, de onde ele veio e qual é o propósito de vir à aldeia dele. O protagonista fala que não entende nada do idioma deles. Vou chamar essa garota de primeira waifu do prota, mais para frente dou um nome a ela. Ela se pergunta por que ele não está falando, perguntando se ele tem medo do chefe. O chefe responde que não, que provavelmente ele é de uma tribo grande por causa da pele delicada e ele é magro. O feiticeiro da vila quer ver nosso protagonista. Outras figurantes falam que ele não tem chifres, nem cauda, nem mesmo asas, que isso é muito raro. Falam que nosso protagonista não tem músculos. Acabou com o nosso protagonista. Vemos a conversa entre o chefe da vila e o feiticeiro, falando que não vai aguentar por muito tempo, que todos da vila foram testados, mas não têm talento para magia. Falam para testar o nosso protagonista, então mandam o protagonista entrar. Nosso protagonista chega mais perto do feiticeiro, falando que se a situação piorar, vai fazer o feiticeiro de refém. Então, ele começa a testar o nosso protagonista. O mago vai para dentro da alma do protagonista, falou que vai passar o idioma para ele. Ele pergunta se o protagonista vê o dragão dentro do fogo. O feiticeiro fala que ele fez muito bem, que ele agora faz parte da aldeia Yanglong e que ele será o próximo mago da aldeia. Todos ficam felizes, falando que tem um novo feiticeiro. Mas vou começar a chamar de mago mesmo, falando que a tribo deles vai sobreviver. O lobo pergunta se pode deixar uma criança se tornar um mago. Se pergunta se ele mesmo pode se tornar um mago. O gato responde que ter um mago é melhor do que não ter nada. O líder da tribo fala que acredita na escolha do nossa waifu levando o protagonista para conhecer a vila. Nosso protagonista pergunta a ela se tornar-se o grande mago é algo bom. Ela responde que o grande mago escolheu e que ele fez a escolha certa. A waifu do nosso protagonista diz que a partir de hoje irá cuidar dele e que se ele precisar dela é só avisar. Nosso protagonista pede para explicar mais sobre a tribo e pergunta a ela como os status são divididos na tribo. Então ela começa a explicar que em primeiro lugar vem o mago, em segundo vem o chefe da tribo, depois o capitão caçador e, por último, os soldados, as reservas e os plebeus. Nosso protagonista reclama que mesmo tendo poucas pessoas, há muitas posições.
Ela explica a ele que no início tinham muitas pessoas. Antigamente, todos viviam em uma terra fértil, onde havia bastante comida e água. Eles eram uma tribo grande com 300 pessoas. Eles se tornaram alvo da tribo chamada Cobra Negra, que roubou suas terras. Eles foram obrigados a mudar para esta terra. Ela diz que vai se tornar mais forte para resgatar seus amigos e recuperar sua terra, que vai se vingar de todos que morreram. O protagonista fala que, ao andar na tribo, percebeu coisas estranhas, que a maioria das pessoas está magra e desnutrida e o ambiente é bastante sujo. Se ocorrer um surto de doenças contagiosas, seria um desastre, muitos morreriam. Enfim, o sistema do protagonista aparece, estava demorando, e ele pergunta quais funções o sistema tem. O sistema explica a ele que cada vez que ele fizer check-in irá receber o pacote de novato. E cada vez que ele fizer check-in, há 1% de chance de ganhar um plano de assistência e 0,1% de chance de obter um pacote de assistência premium. Recompensa de check-in mensal, assistência garantida de nível médio, plano anual de assistência premium garantido. Assim que fizer o check-in, o protagonista se pergunta se existem apenas esses 3 pacotes de ajuda. O sistema responde que mais pacotes de ajuda serão desbloqueados em 1 ano após o check-in. O protagonista responde que, se esperar 1 ano, todos morrerão de fome. Nosso protagonista pergunta se vai morar nesta casa e pergunta quem é o dono. Ele pergunta por que tem um cheiro estranho, diz que tem cheiro de leite. Nossa waifu corada responde para parar de cheirar e nosso protagonista se pergunta por quê. Ela responde porque é a cama dela.